Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Hoje praticamente a gente encerra, né, a série especial dedicada às crianças neste mês de outubro. Como é que funciona a proteção a crianças e adolescentes no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escuta dentro de um processo judicial. Nós temos a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias e hoje também uma convidada. É a Glícia Brasil, psicóloga, ex-integrante do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, atua em vara de família e vai ampliar aqui esse debate conosco, né, Zedu? Bom dia, Zedu. Bom dia, Glícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Olha, Fernanda, eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje, tá? Porque eu estou aqui ao lado de uma pessoa, além de ser uma profissional extraordinária, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muita admiração também, viu? Glícia Brasil é realmente, literalmente uma fera, viu? Ai, que ótimo. Glícia, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. Estou muito feliz de estar aqui. Aceitei esse convite com muita alegria, ao lado desse grande amigo, super generoso nas palavras e no jeito de ser. Muito feliz em poder contribuir com vocês e participar aqui desse programa com vocês. E o tema do dia é criança ouvida, direito respeitado. Como que funciona isso na prática, Glícia? Na prática, hoje a criança vai ao tribunal, a criança e o adolescente, eles vão ao tribunal para prestar o seu depoimento, porque a Convenção dos Direitos da Criança, que é um documento de 1989, que é um documento internacional do qual o Brasil foi país signatário, ou seja, fez lei interna para nós. Então, hoje a criança ela vai ao tribunal para ter a sua opinião ouvida pelo juiz em toda e qualquer situação que envolver a vida dela. Isso é um direito constitucional e isso está previsto também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso passa pela definição de modelo de guarda, de casos de abuso, de denúncia de violência, em tudo? Em tudo, exatamente, em tudo. Qualquer situação que envolva a vida da criança, não necessariamente violência, mas a violência principalmente. Zedu? Fernanda, uma observação, e eu queria até colher a opinião da Glícia sobre isso, é porque a gente na prática vê muitos pais e mães falando assim, eu quero que o juiz escute a minha filha, ou escute o meu filho, porque se ela falar com o juiz vai entender. Glícia, é o juiz que ouve a criança ou adolescente? Como é que é isso? Explica pra gente bem desenhadinho. Não, pessoal, essa pergunta aí do Zedu é bem importante, porque muitos advogados fazem muita confusão a esse respeito e orientam equivocadamente seus clientes. A criança não decide nada, a criança ela é chamada para ter a sua opinião ouvida pelo juiz. E o juiz tem outras provas do processo que ele vai analisar. Então, a criança é respeitada enquanto uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, que é isso que está previsto no Estatuto da Criança, e até os 18 anos ela não decide. Entretanto, o Estatuto prevê que, quanto maior a idade da criança, maior a chance de ela compreender aquilo que ela está falando. Então, lógico, a opinião de uma criança, de um jovem de 16 anos, pesa muito mais do que a opinião de uma criança de 6 anos. Mas isso o juiz vai avaliar dentro de um contexto, de um conjunto de provas. Então, em nenhuma hipótese a criança decide, mesmo quando ela fizer 12 anos. Porque o Estatuto fala lá, quando a criança fizer 12 anos, existe a previsão de ela ser obrigatoriamente ouvida pelo juiz para consentir nas hipóteses de adoção. Então, por conta desse artigo, que é o artigo 28 do Estatuto da Criança, muitos advogados fazem confusão, dizendo que aos 12 anos ela decide. Não, aos 12 anos, em casos de adoção, o juiz escuta a criança para saber se ela consente ser adotada por uma família que pretende adotá-la. Ponto. Ô Glícia, mas eu quero saber de você o seguinte, quando você fala que o juiz escuta essa criança, como é que é isso? É uma audiência em que a criança vai comparecer ou existe uma forma mais técnica de se ouvir, de se entender o discurso da criança? Sim, meu amigo, excelente colocação.
Então, hoje nós temos no tribunal a previsão de várias formas de escuta. Existem 4 formas, né? O juiz pode ouvir diretamente, é uma opção que ele tem. Sugiro que essas audiências sejam gravadas e filmadas para que o advogado faça o contraditório posteriormente. Não é a ideal, porque existe aí muito risco, a criança pode estar mentindo, e o juiz não tem elementos de convicção para saber quando a criança está mentindo. A outra forma prevista é o artigo 699 do Código de Processo Civil, em que o juiz escuta essa criança na presença de um especialista. Então, geralmente, ele chama lá um psicólogo da confiança dele, para que ele possa auxiliá-lo nesse ato de ouvir as crianças. Isso é feito em audiência e o juiz é que ouve essa criança. Existe uma outra forma muito moderna, prevista numa lei recentemente publicada, que é em 2017, que é a Lei de Depoimento Especial de Crianças. A criança ela é ouvida numa sala gravada, videogravada, onde existe lá um técnico capacitado numa técnica própria, e essa criança, essa conversa com a criança está sendo gravada e filmada, e paralelo a isso, em tempo real, existe uma sala de audiências onde está presente juiz, promotor, advogados e o acusado em vara de família ou o réu em processo penal, quando já existe uma denúncia, né? Então, essa hipótese de ouvir a criança é em toda e qualquer hipótese de violência psicológica, física, sexual, todas as hipóteses de violência, a criança tem o direito de ser escutada numa sala reservada, que é essa sala chamada Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes. E a última forma, que é a forma mais comum, mais adequada para um processo de família, são as perícias. As chamadas perícias, que são aquelas formas em que a gente escuta a criança junto com o pai, escuta a criança junto com a mãe, escuta a criança individualmente, quantas vezes se fizer necessário para que a criança possa se sentir tranquila, possa se sentir acolhida para expressar a sua opinião e para que nós, os técnicos, possamos entender o que ela fala. E aí, depois desse período de procedimentos, nós elaboramos um documento chamado laudo psicológico, que será anexado ao processo e que servirá de base para o juiz decidir. E nesse laudo nós contamos a história dessa família, a dinâmica dessa família. O que a criança sente em face do pai, o que a criança sente em face da mãe, por que ela recusa em conviver com alguém, se tem algum tipo de violência acontecendo com ela, se tem algum abuso, se tem alguma alienação parental. Então, tudo isso, a forma ideal são as perícias. E as perícias são feitas com muito carinho, a gente acolhe a criança, senta no chão, conversamos sobre quem é ela, sobre a vida dela. A criança ela é efetivamente respeitada quando ela vai ao tribunal e ela é acolhida nessa forma de escuta chamada perícia psicológica. Glícia, agora criança é criança, né? Na verdade, a interpretação vem de vocês. Exatamente, criança é criança não decide, a opinião dela é ouvida, e a forma como ela é ouvida é de uma forma muito acolhedora, Fernanda. Nós temos em todos os tribunais salas de brinquedos, as crianças sentam, jogam Lego, quebra-cabeças, outras atividades lúdicas, de forma que ela possa se sentir acolhida por esse sistema tão duro, tão impactante, que é a ida ao tribunal, né? Então, nós fazemos isso de uma forma muito lúdica, de maneira que não retire dessa criança essa ingenuidade, esse ser criança. E jamais a gente pode perguntar para uma criança com quem ela quer ficar. Jamais a gente pode perguntar quem cuida melhor, seu pai ou sua mãe. Jamais a gente pode perguntar se ela quer ou não quer ir, porque tudo isso é ofensivo para ela, tudo isso é difícil para ela, tudo isso é revitimizante, né? E hoje, no Poder Judiciário, Fernanda, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da revitimização das crianças. As crianças que estão em meio a um processo judicial, elas sofrem muito. Nós, técnicos, temos que cuidar, proteger, para que elas não se sintam ainda mais pressionadas, né, em ter que dizer algo para atender uma expectativa de pai ou de mãe, ou de ambos, né? Uhum. E muitas das vezes elas não conseguem nem identificar o que está acontecendo com elas, né? Nem consegue identificar, muitas vezes. Zedu? Glícia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você que tem uma experiência muito vasta com escuta de criança e adolescente, criança mente, Glícia? Claro! Zedu, eu falo isso, mas eu sou cancelada nas redes sociais quando eu digo isso.
Parece que a gente não pode falar a verdade, né? Que a gente tem que dizer família margarina, criança não mente, criança não entende. Não, gente, a criança entende o conflito dos pais, mesmo muito pequenininha, ele é capaz de entender. Porque a criança ela é uma esponjinha. A criança, ela é sensorial, então ela percebe o clima afetivo do casal, ela percebe o clima da hostilidade, e isso faz com que ela comece a entender os comandos, né? Muitas vezes ela vê uma mãe chorando, ela vê a mãe triste, e aí na hora que que o casal se separa, que ela tem que ir ao encontro do pai, ela acaba não indo, porque ela não quer ver essa mãe triste. Ela acredita que a mãe fica triste porque ela está indo ao encontro do pai, e muitas vezes ela se recusa a ir. Então ela fala que não quer ir, quando na verdade ela gostaria de ir, mas para proteger a mãe, isso é só um exemplo, tá, gente? Ela fala que não quer. Já atendi inúmeras crianças, trabalhei durante 26 anos escutando crianças no Poder Judiciário do Rio, na comarca da capital, que é uma comarca muito volumosa. E, gente, se eu contar para vocês o que as crianças mentiam, a criança ia para casa do pai no final de semana tomando antibiótico. O pai dava antibiótico, a criança que chegava na casa da mãe domingo dizendo que não, o pai não deu antibiótico. Aí a mãe vai para a delegacia, registra ocorrência de negligência. Aí vai para o tribunal segunda-feira e a gente conversa com todo mundo, com o pai, com a mãe e com a criança. E a criança confessa que o pai deu o antibiótico. E aí fica a pergunta, por que esse menino de 12 anos, que já era no caso concreto, um jovenzinho que entende que está mentindo, é capaz de mentir? Ele é capaz de mentir, e isso foi dito por ele espontaneamente. Eu nem fiz a pergunta, mas ele espontaneamente me disse. Eu só digo, Glícia, a minha mãe só acredita em mim quando eu falo coisas ruins do meu pai. E por isso ele mente, para se proteger da rejeição materna, né? Então a criança mente por vários motivos, não só por esse. Eu só dei esse exemplo, mas a criança é capaz de mentir, sim, claramente, para se proteger. E isso é muito grave, não, Glícia? Porque isso pode levar um dos dois ali do casal a uma alienação parental, né? Exato. E às vezes, Fernanda, gera muita confusão, muita briga entre o casal, porque essa mãe acredita. A mãe às vezes nem se dá conta, né, que ela está fazendo uma pressão psicológica sobre o filho e acaba piorando o litígio, porque o filho fala que o pai não fez coisas enquanto ele fez. A mãe acredita que esse pai é negligente, ao passo que ele é cuidadoso, e isso aumenta ainda mais a guerra, porque o casal não se comunica e o filho mente entre eles, né? Porque o filho tem medo de ser rejeitado. Então isso é muito complicado. A gente precisa de orientar essa família, o juiz precisa de advertir essa mãe, porque alienação parental é violência psicológica. Existem hoje muitos movimentos de revogação, de pedido de revogação da lei de alienação parental, que é uma lei muito polêmica, porque ela coloca em xeque a questão da mãe ser a principal cuidadora. E hoje, com a guarda compartilhada, nós temos que o pai e a mãe podem cuidar igualmente, né? Didu pode falar melhor sobre isso. Então, esse movimento, ele é um movimento forte, mas nós não podemos negar que o fenômeno da alienação parental existe. O fenômeno de um induzir o filho a não gostar do outro, um querer usar o filho contra o outro, um querer colocar coisas na percepção do filho que acabam por distorcer a imagem que a criança tem a respeito do pai ou a respeito da mãe. Isso é real, isso existe muito e em grande volume dentro do Poder Judiciário nos processos de família. Diz aí, meu amigo Zedu. Eu queria saber de você uma outra coisa, você que tem essa experiência na escuta, que é a questão da linearidade do discurso. Porque nós, adultos, temos aquela construção. Tudo que a gente fala tem um começo, um meio e um fim. E a criança, como é que é a escuta da criança? É do mesmo jeito? Explica pra gente. Meu amigo, vou falar uma coisa agora que você pode ficar... Você não, né? Porque você é um expert, mas que os nossos ouvintes podem ficar assustados. Gente, a nossa memória, a memória boa é a memória que falha. Significa que quando a criança vai ao tribunal com um discurso muito prontinho, muito certinho, onde ela tem memórias do início, meio e fim, onde ela sabe narrar detalhes de uma situação que aconteceu com ela, esse discurso não é bom do ponto de vista técnico. Ele é considerado um discurso induzido. O discurso bom é aquele discurso que falha. A memória boa é a memória que falha. Então, muitos juízes, promotores e advogados dizem assim, a criança está falando a verdade porque ela contou tudo do início ao fim. Só que esse contar tudo do início ao fim pode ter sido induzido, porque a memória real, a memória da criança e do adulto, ela esquece.
Então a criança conta de forma truncada, ela conta fora de ordem, ela conta partes de um evento, ela não consegue contar o evento todo. Então, essa premissa de que a criança não mente, de que a criança, quando faz um relato linear, esse relato é verdadeiro, isso é falso. As duas premissas são falsas. Essa é uma estratégia de vocês, então, né, Glícia? Sim. Quando tá tudo muito linear, muito combinadinho. Ah, sim. Aí a gente liga o sinal amarelo para um induzimento, né? Tem alguém trabalhando essa criança, tem alguém conversando com essa criança, coisas do processo. Coisas que a criança não saberia contar para nós, né? Porque a criança, quando a gente faz uma pergunta, Fernanda, e a gente faz isso de uma forma assim muito tranquila, não é de uma forma diretiva, é brincando, e aí me conta sobre você, como é a sua vida na casa do papai, como é a sua vida na casa da mamãe. A criança, ela se lembra de algumas coisas e ela fala de coisas boas e de coisas ruins. Isso é o normal. Agora, quando a criança chega falando só coisas ruins do lado de lá, coisas boas do lado de cá, e contando detalhes, de uma forma assim, muito, um linguajar muito inadequado para a idade, falando coisas que muitas vezes ela não compreende, claramente para nós isso é um sinal amarelo para alguém que está induzindo essa criança. Entendido. Agora, quando quando é criança que não sabe falar, fico pensando aqui, como que deve ser essa abordagem, essa escuta? Isso é bem difícil, né? A gente chama isso de criança não verbal. As crianças que são não verbais, por exemplo, as crianças muito novas, né? Muito pequenas, ou a criança com atipia, por exemplo, um transtorno de espectro de autismo num grau elevado, elas realmente são não verbais. Então, significa que a gente precisa de entender o que elas estão falando de uma outra forma. E aí existe uma técnica chamada observação livre. Observação livre é quando você chama a criança para ir ao tribunal e você senta-se com ela no chão para brincar e você observa como ela reage àquelas figuras que entram e saem da sala. Então a gente pede para o pai entrar, brincar um pouquinho, o pai sair, em seguida pede para a mãe entrar, brincar um pouquinho e sair. E através dessa observação do comportamento, se a criança é receptiva ao carinho, se a criança tem comportamento de evitação, se ela chora muito e não quer ver a pessoa de jeito nenhum, ou se a criança beija e abraça e chora quando a pessoa vai embora ao se despedir. Isso para nós é indicativo se ela gosta ou não gosta da presença daquela pessoa. Então, apesar dela ser não verbal, é possível que através desse comportamento não verbal ela dê para nós indicativos dos seus vínculos de afeto em face daquelas pessoinhas que são pai, mãe, avó, alguém que se discute ali sobre a convivência, né? É isso. Zedu, para finalizar? Ei, Zedu. Fernanda, a gente tem que... Ei. Agora estamos te ouvindo. Eu acho que a gente está com um pouquinho de estabilidade aqui com o Zedu. Glícia, para tranquilizar o coração dos pais, das mães, assim, muitos que entram, né, num processo desse, que vão até a justiça, que pedem socorro, que gritam por ajuda, e aqueles que fazem o trâmite, né, junto à vara de família. Como é que é o coração desse pai, dessa mãe e as dicas que vocês dão também? Olha, Fernanda, geralmente quem está em um processo de família torna-se uma pessoa muito ansiosa, né? Muito aflita. A justiça tem demorado muito, infelizmente. Esse tempo do judiciário é diferente do tempo das famílias, né? Então as decisões não saem no tempo em que a pessoa espera. Existe muita frustração envolvendo um processo. A pessoa, quando fala em entrar com o processo, ela tem uma expectativa, mas ao longo do processo outras coisas vão acontecendo e a vida dela está entregue a um terceiro, né? O juiz que decide. Isso gera muita angústia. Então são pessoas que geralmente elas estão muito rancorosas, estão muito tristes. Tem pais que não conseguem ver seus filhos há muitos anos. Tem mães que são afastadas dos seus filhos por muito tempo. Existe uma outra coisa que eu noto que é também a questão da petição do advogado, né? Muitos advogados colocam coisas escritas e a outra parte lê e a pessoa se sente extremamente ofendida, extremamente atacada na sua honra, na sua dignidade e ficam muito tristes, ficam raivosas muitas vezes. Então o processo ele é um detonador de emoções, né? Ele é um detonador muito grande de emoções, na sua maior parte ruins, de raiva, de arrependimento, de frustração, de medo, de ódio muitas vezes. Então a minha dica é o seguinte, gente, tentem não judicializar, primeiramente.
tentem fazer acordos combinados. Se o acordo não der certo, aí sim, procure ajuda de um advogado ou de um defensor público para que possa levar ao judiciário o seu direito. E quando isso acontecer, você tenta não ficar no controle da situação. Deixa o juiz e os advogados conduzirem o processo. Porque quando você começa a ficar muito ligado no processo, lendo tudo que é escrito, participando ativamente daquilo ali, isso acaba adoecendo. Deixa essa parte técnica para o advogado resolver. O advogado é a melhor pessoa para conduzir o processo de família. O pai ou a mãe não são as melhores pessoas. Eles estão com raiva, eles estão com medo, eles estão querendo se matar. Então, deixe o advogado agir. Evitem passar mensagens de WhatsApp. Uma outra dica que eu dou. Muitos pais e mães ficam trocando mensagens ofensivas de WhatsApp. Muitas dessas mensagens vão parar na violência doméstica. A mulher leva essas mensagens lá na violência doméstica. Às vezes, o que era uma conversa do casal, uma conversa em que ambos estão trocando farpas, um faz ameaça para o outro. Entretanto, pode ser feito um recorte dessa conversa e isso ser levado para a esfera criminal e a pessoa vir a ser punida por causa desse recorte. Então, cuidado com as mensagens de WhatsApp. Não enviem mensagens ofensivas de WhatsApp. E assim, olhem para o filho, né? Minha última dica, mais importante é essa. Olhem para o seu filho. Porque muitos casais no meio da guerra nem percebem o quanto o filho está triste, o quanto o filho gosta do outro, o quanto o filho se sente pressionado no meio daquela briga. Então a minha dica é: separe o que é seu. Por exemplo, um pai, ele tem raiva da ex-mulher porque ela arrumou um namorado. E ele está com muita raiva e ele não quer que o filho conviva com esse namorado, porque ele foi traído por ela, né? Então ele tem muita raiva. Entretanto, esse filho ama a mãe, esse filho é bem tratado por esse namorado. Esse menino gostaria de conviver com o atual namorado da mãe. E o pai precisa de entender isso, porque o casal se separou e o menino tem direito a gostar ou não gostar. Ele é bem tratado por esse homem, né, que é o namorado da mãe. Então esse pai precisa respeitar o filho, precisa entender que, apesar dele, homem, pai, traído, não gostar do namorado da ex-mulher, o filho dele gosta. E ele precisa separar a emoção dele da emoção do filho. E com isso ele diz: filho, vá, se distraia, passe o dia bem, porque o mais importante é essa criança ser bem cuidada. Se esse namorado cuida bem, tá tudo bem. Mas é muito difícil para as pessoas separarem isso, né, na prática. Mas é uma dica muito importante essa, porque a partir daí, se você inicia um trabalho de respeito aos afetos da criança, o processo será conduzido de uma forma totalmente diferente do que é um processo onde há um divórcio destrutivo. Okay. Quando o divórcio é destrutivo, todo mundo se destrói e a própria criança é destruída. Glícia, muito obrigada. Zedu, até a próxima segunda, hein? Segunda-feira que vem, se Deus nos permitir.